E ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer ou mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras às 15 horas pelo canal do YouTube Pode na Rede e durante a semana no canal 527 da Claro, nas cidades do Alto Tietê e Guarulhos também. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica. Hoje, o nosso bate-papo é sobre saúde mental, a mudança começa em mim. Olha que tema bacana e aproveitando também o mês de janeiro branco, né, pessoal? Estamos aqui com o amigo Hélio Machado, especialista em segurança psicológica, consultor, palestrante e professor. Hélio, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui e novamente no programa, né, Hélio? Exatamente, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Gestão em Pauta. Obrigado à Rede Alto Tietê pela oportunidade. Começar o ano falando de saúde mental, no ano em que passa a valer a regra, a lei, que as empresas são obrigadas a olhar para a saúde mental. No Janeiro Branco, que é o mês de oportunidade de falar de saúde mental. Então, assim, nada melhor do que começar dessa forma o ano. Poxa, maravilha. E assim, então a gente entende que 2025 vai ser o ano da saúde mental, né, Hélio? É o ano da virada da chave. É o ano de
definitivamente onde as empresas vão ter que começar a olhar, colocar isso nas documentações de segurança e tomar providência, porque não é só colocar lá e falar, tenho um programa de saúde mental, não, é fazer acontecer e mostrar resultado depois, olhar lá no KPI. Maravilha. Mas antes de continuar com o nosso bate-papo, Hélio, fale novamente sobre você, sua carreira, sua jornada. Sim, eu sou Hélio, tenho 48 anos, tenho 2 filhos, um casal, sou um irmão de uma família com 3 irmãos, sendo que eu sou do meio e tenho 2 meninas. A saúde mental entrou na minha vida em 2017, fazendo palestra na área de saúde de segurança do trabalho, trabalhando numa consultoria. A segurança do trabalho entrou em 2007, ou seja, tem 18 anos que isso aconteceu. Eu nem passava perto de saúde mental e em 2017 surgiu a oportunidade de começar a falar sobre isso nas empresas, nas palestras das CIPATs e tudo mais. E gostei tanto da ideia que montei minha própria empresa e desde julho do ano passado eu estou no voo solo, agora com a minha empresa mesmo, a EDR Trends, trabalhando, oferecendo palestras e cursos para o mercado voltados para a saúde e segurança mental e liderança. Poxa. Saúde mental e liderança. Que bacana, Hélio. Você veio de uma jornada incrível aí. Você já tinha vindo aqui no programa, né? Eu venho acompanhando o seu trabalho, que é incrível, né? E que é realmente cuidar de pessoas, né? Ter esse olhar, essa preocupação com a segurança psicológica, com a saúde mental, né, Hélio? Sim. Um trabalho muito gratificante, aliás, né? Com certeza. É um trabalho que você vê o resultado acontecer. Você vê as pessoas falar para você que elas estão se cuidando, que elas começaram a se olhar, que elas começaram a fazer coisas que não faziam antes, que começaram a olhar para si. Você começa a ver empresas se preocupar com isso. E antes que era quase impossível ouvir falar, por exemplo, em mental health, programas de saúde mental, hoje as empresas começam a implementar e a galera está fazendo terapia, está se cuidando, está se olhando melhor a partir daí. É um começo de trabalho, é um começo de processo, mas agora, a partir desse ano, que é o ano da saúde mental, a gente vai engrenar e isso vai mudar bastante ainda. Com certeza. E reforçar que a gente está no mês de Janeiro Branco, né, que está relacionado à saúde mental, mas dizer aí para a nossa audiência, nosso público, que esse cuidado tem que ser o ano todo, né? Sim. Janeiro é apenas para lembrar. Exatamente. Mas que tem que ter as empresas, os gestores, os RHs, as áreas, os departamentos, tem que ter essa preocupação constante durante o ano inteiro, Sim, né, Hélio? Perfeito. A gente coloca em janeiro, porque é o primeiro mês do ano, é aquele mês onde você coloca as metas, as ideias, os objetivos. E por que branco? É porque você tem uma página em branco na frente e você pode reescrever sua história. Só que não é só janeiro, é o ano todo. Então você tem a oportunidade de se olhar o ano todo. Então é janeiro branco, como a gente brinca, né? É janeiro branco o ano todo. Maravilha. E assim, eu quero dizer que esse aqui é o segundo programa do ano, né, Hélio? E é uma honra ter você aqui novamente para compartilhar o seu conhecimento, sua experiência com a nossa audiência. Mas eu quero agradecer a todos os meus convidados que passou aqui pelo programa, né? Também agradecer aqui a nossa audiência, está sempre acompanhando, né? E só agradecer mesmo, né? Então, assim, Hélio, parte do nosso tema começa em mim. Sim. Que estamos falando de autoconhecimento, né? Exato. Então, assim, por que o autoconhecimento é essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional? Muito bem, porque tudo é feito de pessoas. O trabalho, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários, dos colaboradores são pessoas. Então, se não tem pessoa, não tem nada. E a pessoa, ela precisa tomar a responsabilidade, a consciência disso. Até ela chegar nesse ponto, leva um tempo. Então, a gente veio da última vez, falou sobre segurança psicológica, que é o ambiente seguro, e isso precisa estar linkado à inteligência emocional, que vai resultar na saúde mental das pessoas. Ou seja, não é só um ambiente mentalmente seguro, é a pessoa mentalmente segura. E para isso, ela precisa se conhecer melhor. Dentro disso tem a inteligência emocional, lá do Daniel Goleman, que fala dos pilares autoconhecimento, autocuidado, motivação, empatia e habilidades sociais. Mas especificamente o primeiro pilar e o mais importante de todos é o autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, eu não consigo partir para lugar nenhum. Eu não sei o meu limite, para onde eu vou. Eu tenho quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos.
quais são as emoções que me afetam. Existem emoções que a gente não consegue lidar muito bem. E emoção é uma coisa que a gente, de fato, não controla. Porque é uma resposta orgânica, instantânea, que acontece, você não domina, e de repente ocorreu. O que você controla é o que vem depois disso, que a gente chama de sentimento. O cérebro processa e volta como sentimento, pronto. Isso você controla. Agora, o que é que de fato te afeta? Quais são as emoções que não te fazem bem? Quais são os seus limites? Então, esse ponto é o momento em que você olha para dentro. E isso precisa de consciência. Ou seja, quanto eu sou forte, quanto eu tenho de ponto positivo, mas também quanto eu tenho de ponto fraco. Qual é o meu lado ruim? O que eu tenho de ruim para melhorar? O que eu preciso melhorar? Onde eu devo trabalhar em mim para que eu possa ser uma melhor pessoa? Será que eu estou olhando para mim para que eu melhore com o outro? Porque veja, se eu não fizer isso comigo, eu não tenho como lidar contigo. Se eu não me conheço, eu não consigo lidar com você, porque eu não sei quais são as suas emoções e eu vou simplesmente reagir ao teu comportamento, a forma como você age para comigo. Então, veja, se eu não me olhar, se eu não fizesse essa autoanálise, esse estudo, eu não vou conseguir nunca responder ou entender por que certas coisas me afetam de um jeito que quando eu estou num determinado local, numa determinada situação ou com uma determinada pessoa, eu sinto certas coisas que eu não controlo. Então, eu preciso olhar o que de fato está acontecendo ali. Existem algumas ferramentas que eu posso utilizar, mas, de fato, olhar para dentro. O Jung fala, quando você olha para dentro, você se conhece, né? Olhar para fora é raso, é pouco. Agora, olhar para dentro é você se conhecer de fato, você se liberta. E isso precisa ser feito diariamente. Se você não consegue fazer sozinho, tem rede de apoio, você tem que buscar suporte com pessoas que você confia, que você conhece, mentores, enfim, tem uma série de possibilidades. Tem a parte da psicoterapia, que é o profissional que é o habilitado para te levar para essa jornada, porque no fim das contas é uma jornada. Tem até o professor lá, o Clóvis de Barros, que fala, né? A gente, não sei se você se deu conta, mas você vai com você até o final. Então, como é que você está com relação a isso? Como é que é essa relação? Então, assim, você precisa de se conhecer muito bem para efetivamente poder lidar com o outro. Se você não se conhece, você não tem como fazer, como lidar com alguém. Primeiro você, depois o resto, né? Nossa, e sempre fala, né, Elio? Então, na verdade, tudo começa pelo autoconhecimento, né? Os grandes vencedores, em algum momento, ele teve esse processo de autoconhecimento, né? Dessa busca, dessa descoberta. E você citou um ponto importante, que é ter a consciência de si, né, Hélio? Exatamente. Dentro da psicologia, a gente tem algumas correntes, né? E aí a gente começa lá com a psicanálise, que fala do inconsciente, e é extremamente importante, porque eu preciso mesmo me conhecer, entender o que aconteceu comigo lá atrás, para entender o que acontece comigo hoje. Existe a corrente cognitiva, comportamental, que fala de como a gente reage aos estímulos e como esse comportamento se dá. Mas importante é evoluir a ponto de você tomar consciência disso. No momento em que você começa a entender por que é que você tem certos comportamentos hoje, por que é que você tem sente certas emoções hoje, que você antes não respondia, isso eu vou chamar de consciência. E a corrente do humanismo, lá, o Gestalt, o criador da Gestalt terapia, ele diz o seguinte: a consciência em si é a cura. Então veja, quando eu tomo consciência, de fato, eu consigo entender onde eu estou. A partir daí o que eu preciso melhorar. Está dentro do humanismo, está dentro do existencialismo, e é onde o ser humano se encontra. É a grande questão. Quem sou eu? Para onde eu vou? Mas isso de maneira consciente. Se olhando, se entendendo e sobretudo, assim, você falou de consciência, mas tem duas coisas. Consciência e vulnerabilidade. Todo ser humano é vulnerável em si. E isso é bom. É isso que torna ele ser humano. Senão ele seria uma máquina. Então, essa vulnerabilidade não é fraqueza. Pelo contrário,
consciência da sua vulnerabilidade te torna forte. É aí que você se protege. Porque enquanto você não tiver consciência disso, você não sabe o que você vai proteger. Então, você simplesmente vive. E aí, voltando lá no Jung, né? O seu inconsciente vai estar tomando conta da sua vida e você vai chamar isso de destino. Poxa, é verdade. E assim, e nesse processo todo, a pessoa tem que estar aberto a mudanças, né, Hélio? Ela tem que entender que ela precisa se conhecer, como você falou, identificar os pontos fortes, os pontos de melhoria, o que afeta ela de forma positiva ou negativa, por exemplo. Às vezes tem situações em que, de repente, a pessoa não tem um certo carisma por um colega de trabalho, e aí, de repente, ele precisa ir falar com a pessoa e vai dando já aquela coisa na barriga, né? Então, de repente, é uma forma de ele perceber até para como que ele vai agir, como se encontrar com a pessoa, né? Exato. Ou seja, quais são os sintomas? Quais são os sinais e sintomas que eu tenho quando eu estou numa determinada situação, quando eu estou num determinado ambiente e, sobretudo, quando eu vou conversar com alguém de quem, de primeira, eu olhei e falei, bom, não sei, acho que não fui muito com a cara dela. Mas não se trata disso, porque não tem a ver com ela, tem a ver com você. É o que está aí dentro que faz com que você olhe nela algo que te repele. E é aí que começa o autoconhecimento. Porque, beleza, o que faz com que você olhe para uma pessoa e já se afaste? Do nada? Não é do nada. Alguma coisa aconteceu na sua história que fez com que você chegasse nesse ponto. Conhecer isso é fundamental. Esse é o grande desafio. É um grande desafio, né, Hélio? É verdade, Hélio. E assim, Hélio, até que ponto o autoconhecimento ele pode contribuir ou fortalecer com a nossa autoestima e a autoconfiança? Bom, quando eu me conheço, aí, primeiro ponto, eu consigo entender quais são os meus pontos fracos, aquilo que me afeta. Se eu sei o que me afeta, eu já começo, então, a trabalhar alguns aspectos. Por exemplo, eu posso me afastar do que me afeta, que me deixa mal. Eu posso controlar isso dessa forma, me afastando, evitando. E a partir daí, eu consigo, então, ir por outro caminho. Eu brinco de dizer o seguinte: eu levo o cérebro para passear, vou para outra coisa, vou pensar em outra coisa, vou fazer uma outra atividade, vou pensar numa outra coisa. Por quê? Se eu ficar preso a isso, eu vou continuar olhando para o meu ponto fraco. Só que eu tenho pontos positivos, eu tenho qualidades, e é disso que se trata. Então, como é que o autoconhecimento pode ajudar na autoestima? Eu olhar que apesar dos meus pontos fracos, eu tenho muita qualidade, eu tenho muito ponto positivo, e é isso que me faz ser quem eu sou. E a partir daí, no que eu sou bom? Porque eu não preciso esperar que ninguém me diga que eu sou bom em determinada coisa. Eu posso me considerar uma pessoa boa em determinadas atividades. E está tudo bem. Faz parte do jogo. E é importante que eu faça isso. Isso vai envolver autoestima. Então, se você é bom em dar aula, legal. Você se considera um bom professor, você sabe onde você precisa, por exemplo, melhorar na sua didática, melhorar na sua técnica, melhorar no seu método, porque você já se vê um bom professor. Mas um bom professor, ele evolui, tudo evolui. E aí, então, o autoconhecimento te dá essa possibilidade. Que pontos eu posso melhorar? Ao mesmo tempo em que, quando eu consigo enxergar que eu tenho vulnerabilidades, eu vou trabalhar lá. Se você pegar lá a aula de gestão, fazer a sua análise SWOT, pegar o seu ponto fraco, atuar nele no sentido de, bom, beleza, o que eu preciso corrigir, o que eu preciso melhorar aqui, qual competência eu preciso desenvolver, que aí a gente vai entrar em desenvolvimento, porque autoconhecimento está relacionado a desenvolvimento, e que competência eu preciso desenvolver para ser melhor. Então tem aquela história eu sou contratado pela hard skill, né? Pela competência sólida, mas eu sou demitido pela soft skill, pela competência branda. Na verdade, eu sou demitido pelo meu comportamento. Então o que tem no meu comportamento? Olha aí o comportamento de novo. O que é o comportamento? É toda a tua história, todo o teu histórico, em função da sua vida. Só que, quando você toma consciência, qual parte do seu comportamento é nociva e que você precisa corrigir? Você precisa olhar para isso. É aí que o autoconhecimento entra e te ajuda a ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais motivada, ser uma pessoa mais empoderada, a palavra da moda, né? Mais empoderada, ou seja, você começa a se olhar e se amar mais.
Se autoconhecer possibilita de você se amar mais. Você vai olhar seu ponto fraco e vai olhar para ele como uma oportunidade de melhoria. Mas você também tem um ponto forte. E é aí que está. É isso que te torna a pessoa que você é, com as qualidades que você tem e o que as pessoas enxergam em você. Se você fizer uma pesquisa rápida em relação à sua rede de apoio e fala assim, eu quero 5 qualidades que você vê em mim. O Cláudio vai pedir 5 qualidades que toda a rede de contato dele vê nele. Você vai se surpreender com algumas que você nem tem ideia ou que você achava que você não tinha. Por quê? Porque é o outro que está te olhando. Mas ok, é assim mesmo. Você é seu produto, você é o seu negócio. Você transmite uma imagem. Essa imagem é captada pela tua rede e é isso que faz você ser você. Né? Então, o autoconhecimento é isso. É uma ferramenta poderosa no sentido de melhorar sua motivação, sua autoimagem, toda a tua capacidade, todos os pontos de oportunidade, de melhoria que você tem para fazer, é a partir do autoconhecimento que vai começar. E olha, em cima disso tudo que você está falando aí, bom, a gente então entende que é importante esse autoconhecimento para identificar os pontos de melhoria, os pontos fortes, né? E que quando você reconhece os pontos fortes, então, como você deu o exemplo aí, vamos citar aqui um outro exemplo aqui, de repente o cara ele é um bom comunicador, ele dá palestras, aí, como o seu caso, no nosso caso que dá palestras, né? Então você tem isso como um ponto forte, então isso aí vai melhorar sim a sua autoconfiança e a sua autoestima para buscar outras melhorias, por exemplo, né? Sim. E de repente, você me conta se eu estou certo ou não, Hélio, de repente você tem aqueles pontos de melhoria ou ponto fraco, como você bem falou, mas até que ponto, Hélio, que eu tenho que me preocupar com esses pontos de melhoria ou pontos fracos? Muito bem. Dentro do processo de autoconhecimento, você se encontra num momento de mudança, né? De inflexão. Você precisa tomar uma decisão, você vai mudar de área, você vai para um outro emprego, você tem alguma coisa importante para resolver. Autoconhecimento vai dar a possibilidade de você olhar o que é que você precisa melhorar para que você então busque essa oportunidade. Por exemplo, você atua na área de RH e você tem uma oportunidade como gerente de RH de uma multinacional. Você tem um inglês iniciante. O que você precisa? Está lá na vaga, inglês avançado. É uma competência técnica, é uma hard, mas você já sabe que você precisa atuar ali. Você tem que ter humildade suficiente para dizer que no que eu não sou bom, que eu preciso melhorar para me colocar na posição de condição daquilo. A partir daí, eu estou dentro daquele requisito. Só que aí vou além, porque se eu me conheço, o que mais além do inglês é necessário para uma área dessa? Por exemplo, uma posição dessa. Um gerente de RH, ele precisa ter algumas competências, algumas habilidades comportamentais muito bem resolvidas. E que, de repente, o inglês técnico avançado vai fazer sentido para o currículo, mas na hora que ele estiver numa reunião, que ele estiver num momento em que ele precisa desenvolver algum tipo de comunicação, por exemplo, com a equipe, como é que é a comunicação assertiva dele? Como é que é a escutativa? Como é que é a empatia dele? Como é que é o relacionamento interpessoal? Isso tudo vem junto. Porque assim, tá, ok, inglês é uma delas. Mas além disso, para que eu faça a diferença, onde vai? Só que eu preciso ter humildade suficiente para entender que, será que sou bom em comunicação? As pessoas, mais do que eu falo, as pessoas entendem o que eu estou falando? Mais importante do que eu falo, as pessoas estão entendendo o que eu estou falando? Que é assim, você entendeu o que eu falei, Cláudio? Sim, entendi. Tá bom, e o que você entendeu? Pode ser que você, quando falar, não seja aquilo que eu tenha falado, mas enfim, faz parte do jogo. E o autoconhecimento vai te dar exatamente essa possibilidade de identificar sua vulnerabilidade, seu ponto de melhoria e atuar nele. Mas você precisa estar aberto para isso. Esse é o desafio. Poxa, é isso mesmo, né, Hélio? Então, até dando aqui um exemplo aqui, voltando aqui para palestrante ou professor. Uhum. Então, uma das competências é a comunicação. Sim. Então, quer dizer, se eu quero atuar nessa área, ou se eu atuo e a minha comunicação é uma nota baixa, por exemplo, então é um ponto que eu tenho que ficar atento e buscar melhoria. Sim. Porque eu vou atuar com aquele trabalho que requer uma comunicação. Sim. Né? Então, onde que a pessoa tem que estar atento e que aí é o autoconhecimento, né? Para perceber
que precisa melhorar essa competência, né? Hélio, o papo tá bom, preciso passar aqui um recadinho, tá certo? Pessoal, deixa eu anunciar nossos patrocinadores. A Zuc Saúde Ocupacional, assessoria completa especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, e que é referência e conta com atendimento nacional. O Centro Universitário ENIAC, que é referência em Guarulhos e região, e a Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica, também com atendimento nacional. Pessoal, durante o programa, fica aparecendo aqui os QR Codes aqui dos nossos patrocinadores. Entre e conheça um pouco eles aí, tá certo? Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. E ter a sua liberdade limitada, oportunidade, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. Hoje o nosso bate-papo é sobre saúde mental. A mudança começa em mim. Estamos aqui com o Hélio Machado. Ele é especialista em segurança psicológica, consultor, palestrante e professor. Antes de continuar aqui, o Matheus Souza Machado deu os parabéns aqui, viu, Hélio? Legal, muito obrigado. Ele é meu filho. É seu filho, Matheus? Ô, Matheus! Acompanhando aí o papai, Matheus. Parabéns, hein? Sucesso! Ó, aproveita e manda uma pergunta pro papai aí, ó. Faz ele trabalhar aqui, ó. Antes de continuar com o tema, antes de começar o programa nos bastidores, você citou alguns projetos seus futuros. Sim. Fale um pouco sobre eles para nossa audiência. Ok.
Então, a EDR começou em julho do ano passado e esse ano, que é o ano da saúde mental, a gente criou alguns produtos e eventos para poder atender essa demanda que é gigantesca. Então, em março, no dia 15, a gente vai ter um evento, que é a segunda edição do EDR Trends, que começou ano passado. Isso a gente está alinhando ainda, dia 15 de março, vai ser em São Paulo, ainda estou definindo os participantes, os convidados e tal. Nós fizemos um combo de palestras por ano, então são 12 palestras, uma por mês, onde a empresa pode contratar um pacote de 12 palestras, 6 palestras ou 3 palestras, para trazer o tema de saúde mental para o seu colaborador. E a pessoa que quiser estudar mais sobre o tema, a gente também disponibilizou através da EDR um combo de e-books que é extremamente interessante. O primeiro fala de saúde mental e liderança, o segundo fala de inteligência emocional e o terceiro fala de segurança psicológica, onde todos eles vão ensinar um pouco mais sobre o tema, a importância de ter um ambiente mentalmente seguro para desenvolver equipes mentalmente saudáveis e que isso gere resultado, felicidade no final das contas. Poxa, e assim, para o pessoal ter acesso a mais informações, é nas suas redes sociais, está aparecendo o seu Instagram, né? Isso, é o Instagram do Segurança Psico, _, Segurança Psico, né? Tem o LinkedIn, que é o Hélio Consultor, e as páginas da EDR do Instagram, que é @EDR Trends Club, e no LinkedIn, também EDR Trends, que é a parte da minha página da empresa lá no LinkedIn, que tem tudo isso. Tem o combo das palestras, tem o combo dos e-books e tem todo o material que a gente tem divulgado, incluindo esse programa aqui. Parabéns, viu? Sucesso total. A gente fala aqui que 2025 é o ano da saúde mental. Então, as empresas, os RHs, os líderes, né, as pessoas têm que ter esse olhar para a saúde mental das pessoas, Perfeito. Dos seus trabalhadores, né, Hélio? Uhum. Então, é muito importante poder contar com profissionais como você, né, especialista no assunto. Né? Bacana. Hélio, parte do nosso tema está relacionado à saúde mental. E nós estávamos falando um pouquinho aqui, antes do intervalo, sobre autoconfiança, autoestima. Existe alguma ligação com a saúde mental? Sim. A gente está falando hoje no programa sobre o primeiro pilar da inteligência emocional, que é autoconhecimento. Se você pegar o segundo pilar, é autocuidado, que agora é chamado de autorregulação. Então, o que faz quando você começa a ter consciência de si? O cérebro começa a ter uma leitura diferente das coisas que estão acontecendo aqui fora. O cérebro não está vendo nada, você que manda informação para o cérebro. Então, que tipo de informação nós estamos mandando para o nosso cérebro? O nosso cérebro tem duas funções basicamente: segurança e prazer imediato. A principal e mais importante delas é a segurança. Então, o cérebro nos protege de ameaças o tempo todo. Só que ele não faz essa leitura externa, ele recebe a informação. Por exemplo, quando a gente está com muito frio e está sem agasalho, a gente começa a tremer. E por que a gente começa a tremer? Porque o cérebro manda um comando para o organismo dizendo o seguinte: olha, tem coisa errada aí fora, então produz calor, porque eu preciso proteger os órgãos vitais. A mesma coisa é ao contrário, quando tem muito calor e você começa a suar. Então o cérebro está com a seguinte informação: tem coisa errada aí fora, então ele manda um comando para o organismo dizendo o seguinte: regula a temperatura interna com a externa, porque está muito quente aí fora, eu preciso regular para cá. Então ele começa a suar para fazer essa regulação. Isso, para o organismo, lá na saúde a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio dos sistemas. Então o teu cérebro o tempo todo está te protegendo. Acontece que a gente não faz isso. Então, a gente precisa entender o que o cérebro está nos dando de sinal. Essa é a relação de autoestima com saúde mental. Essa é a relação do comportamento com a saúde mental. Essa é a relação da emoção com a saúde mental. Porque se eu tenho uma determinada reação, eu não conhecia aquela emoção, tive aquela emoção pela primeira vez, é uma coisa. A partir daí eu já conheço, eu consigo lidar com ela, eu não controlo, eu só lido. Por quê? Porque o cérebro responde automaticamente e aí depois é contigo. Então, isso é um processo orgânico de resposta a um estímulo. Então, depende de como você está estimulando. Quando a gente vai na academia, a gente começa a fazer exercício, a gente quer ganhar o quê? Massa,
músculo aumentar e crescer, e aí ver o músculo, e eu começo a olhar no espelho e tal, o que você está fazendo? Você está estimulando sua musculatura através de uma atividade física para que fortaleça ela no tempo, e aí ela vai crescer. O cérebro tem a mesma capacidade, então quanto mais informação você leva para ele, mais ele se capacita, mais ele se reprograma, se reordena. Isso a gente vai chamar de autorregulação. Então eu primeiro me conheço, e no momento em que eu me conheço e tomo consciência das coisas, aí o cérebro começa a entender que aquilo que era ameaça antes, já não é mais. Quando ele faz essa leitura, ele muda o que a gente chama lá de sinapse. E aí começam alguns comandos diferentes. Os neurotransmissores que eram ruins até então, começam a acontecer de forma diferente. E aí você começa a fazer atividades prazerosas, atividades que vão te trazer mais benefício, que vão te trazer felicidade, e o seu cérebro vai começar a ler isso de maneira diferente, então ele vai se adequar. Então é possível você fazer uma reprogramação, a gente chama isso de neuroplasticidade, onde o cérebro pode ser programado novamente. Leva tempo, mas é possível. Uau, que bacana. O conhecimento que você está transmitindo aqui está excelente, a sua experiência. Eu gosto de repetir aqui o programa que é um MBA ao vivo. Obrigado. Trazendo aqui experiências como você aqui, poxa, vira um MBA aqui. Aí, gratidão aí pelo seu conhecimento, pela sua experiência aí. E, Hélio, de que forma o autoconhecimento impacta as tomadas de decisões e a comunicação? Muito bem. Tomada de decisão e comunicação são partes de processos psicológicos, já que o assunto é saúde mental. Então, para que eu tome decisão, eu preciso estar bem mentalmente para uma tomada de decisão. Eu não posso tomar decisões com base apenas em emoção e tampouco tomar decisões com base apenas em razão. Nós somos um conjunto, nós não somos somente razão. Você não tem um botãozinho aí que eu ligo e a partir das 18 às 20 horas o Cláudio é só emoção e das 20 em seguida vai ser só razão. Não, os seres humanos são razão e emoção juntos e toda tomada de decisão tem relação com isso. Então tá, vou tomar uma decisão. O máximo de informação possível para a tomada de decisão. O autoconhecimento me ajuda a justamente verificar o que eu preciso saber para que seja a melhor decisão. Vai ser a mais adequada? Essa decisão é a correta? Não sei, vou descobrir depois, mas eu preciso tomar uma decisão. Agora, quanto mais informação eu tenho e quanto mais seguro eu estou de que essa decisão ela é completa, e quando eu digo completa, ela tem carga de emoção e ela tem carga de razão equilibradas, aí eu tenho uma tomada de decisão mais assertiva. A tendência é que essa decisão seja a mais acertada. E isso vai impactar lá na frente. Só que, como eu estou emocionalmente para tomar determinada decisão? Tem aquela coisa do varejo, né? Nunca vá no mercado com fome, né? De preferência, almoce e depois vá, porque você vai ter problema. É verdade. Okay. Por quê? Porque teu cérebro está falando, ó, eu preciso disso aqui. Agora, quando você toma uma decisão, quando você precisa tomar uma decisão, principalmente gestor, o programa é Gestão em Pauta, tomada de decisão, o gestor precisa pensar a respeito. Ele tem que ter alguns elementos ali, intuição, experiência, autocontrole. Esse conjunto vem com o tempo. E quanto mais ele tiver, de novo, consciente, ele consegue, então, tomar uma decisão mais acertada. Quanto maior for o equilíbrio entre a emoção e a razão nessa decisão, essa decisão será mais acertada. Pode não ser a melhor, mas será mais acertada. Poxa, é verdade, né? Assim que as pessoas falam, né? Você em casa é uma coisa, no trabalho é outra. Não tem como, você é uma pessoa só. Exato. E a mesma coisa, razão e emoção. Como você falou, de repente não dá para ser o Cláudio de manhã razão e o Cláudio à tarde emoção. Então, na verdade, é uma coisa só, tem que buscar esse equilíbrio, né? Então, por exemplo, aí, vamos dar aqui um exemplo aqui de casais que no calor da emoção ali discutiu, vamos separar, né? E, poxa, e aí de repente vamos imaginar que esse casal tem uma empresa em sociedade, tem um filho recém-nascido, né? E aí como é que fica depois? Né, vai atrapalhar toda a organização.
vai dificultar também a criação do bebezinho, do recém-nascido. Então, por isso que é importante, não é tomar a decisão pela emoção do calor daquele momento, colocar a razão ali, né, em equilíbrio, né? Poxa, se a gente separar, o que pode acontecer depois? Sim. Isso é razão. Sim. Né? Seria isso, Hélio, o caminho? É consciência. É assim, aconteceu um evento, uma situação, e você respondeu emocionalmente mal àquilo. O impacto é de uma resposta inesperada. Por exemplo, não quero mais, estou indo embora, tchau, acabou. Só que aí você tem empresa, você tem filho, você tem uma série de coisas que geralmente vai acontecer o quê? Vamos conversar sobre isso depois, depois que passou. Mas aí você já você já tomou aquela decisão. O problema de tomar uma decisão não é você, é o outro. É como o outro vai fazer a leitura. Eu posso ter do outro lado uma pessoa consciente, uma pessoa flexível, uma pessoa com muita maturidade, mas eu posso ter uma pessoa do outro lado completamente parecida comigo, muito parecida comigo, que no momento em que tomar dessa decisão, ele vai entender que não quero mais, acabou, zerou, vamos embora. Então, assim, esse é o momento de respirar. E aí que entra o autoconhecimento. Se eu percebo que eu vou perder o controle, o que eu tenho que fazer para não estragar aquele momento, tomar uma decisão inadequada, fazer alguma bobagem. Então a gente precisa parar e pensar, parar e respirar. Bom, o que aconteceu aqui? No mínimo, o que vai acontecer? Você respirando, você já mandou oxigênio para o cérebro, a tua cabeça começa a pensar melhor, né? Então, pronto. A partir daí o que nós vamos fazer daqui para frente? Só que, de novo, a gente não é só razão e a gente não é só emoção. É o conjunto da obra. E tem outro aspecto. Tem vezes que eu estou cansado, tem vezes que eu estou... que eu posso estar doente, eu posso estar cansado, eu posso ter outros problemas envolvidos, e isso tudo vai impactar naquela emoção que eu vou carregando como se fosse um balde, e ele está já ali para derramar, e aquele pinguinho foi o que a gente chama de gota d'água. Mas já tinha um monte de coisa ali. Só que quanto mais você se conhece, melhor você controla esses processos. Por isso que o autoconhecimento ele é fundamental para a tomada de decisão, principalmente as mais drásticas. É verdade, Hélio. Deixa eu passar aqui mais um recadinho, tá certo? Quer ter a sua empresa, a sua marca no programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve, com audiência e destaque nacional? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. Hélio, eu queria que a gente entrasse um pouco da questão, falando de autoconhecimento, né? Uhum. Quais são os benefícios, cite um pouco mais de benefícios nas relações interpessoais, mas também no processo de liderança. Bom, dentro do processo de liderança existe o relacionamento interpessoal, é parte do jogo. E aí, então, eles se falam, eles se conversam. O que acontece? Quando eu me conheço, eu sei o meu limite. Então, sabe aquela pessoa que você falou no começo do programa, que quando você se aproxima dela, vem aquele sentimento? Então, é disso que se trata. É como você vai trabalhar essa relação. Então, o autoconhecimento te dá exatamente a possibilidade de, antes de começar uma reunião que envolva pessoas que você não está muito confortável, é você respirar, pensar, e o que é que eu vou falar nessa reunião? Então, assim, eu preparar a minha pauta. Só que nas relações interpessoais, principalmente as mais íntimas, não tem pauta. Então, assim, você convive com pessoas em casa. É o maior exercício possível de autocontrole, de autoconhecimento, de autocuidado. Por quê? Não tem filtro. Não tem filtro com o íntimo. No trabalho até tem. Com o íntimo, não. Então, você tem que gerenciar isso. Onde você pode exercitar? Justamente aí. Sabe aquele seu limite? Aquela hora que você fala assim, bom, agora eu não aguento mais. Você para e sai de casa. Vai embora. Vai dar um passeio, vai andar. Depois você volta. A cabeça está diferente. Você está mais leve. Você está mais tranquilo. Você vai ter que encarar aquela situação. Mas já é outro momento. Você não está com a emoção
à flor da pele. Você não está com a emoção ali em alta. Ela já foi processada e você consegue, então, sentar e pelo menos respirar e falar com a outra pessoa de uma maneira mais adequada. Só que isso acontece no tempo. Isso leva um tempo para você chegar. Porque envolve maturidade, e maturidade necessariamente não está relacionada à idade. Envolve uma série de fatores que, em conjunto, fazem com que eu tenha uma vida mais saudável. Qual é a mágica do autoconhecimento? Que tudo vai ficar mais leve. Para a liderança também funciona assim. Por quê? Se eu me conheço, eu sei os meus limites. Só que eu tenho que considerar que eu tenho um time embaixo, eu preciso fazer esse time dar resultado. E agora eu não cuido mais de produto ou processo, eu cuido sobretudo de pessoas. As pessoas que fazem acontecer o processo, as pessoas que fazem acontecer o resultado. Então, eu preciso ser um espelho. A partir daí, eu sou o maior exemplo de autoconhecimento para aquele grupo. Eu preciso ser referência. As pessoas precisam me olhar como alguém que pensa antes de falar, que toma as melhores decisões, que é a pessoa que é mais ponderada. Eu posso sentir dor, eu só não posso mostrar que eu estou sentindo dor. Então isso para o líder é fundamental. E até aquela coisa da solidão do líder. O líder muitas vezes está sozinho para tomar decisão. E a emoção dele como é que está? A gente costuma brincar lá na psicologia. Quem cuida de quem cuida? Então assim, o líder precisa, mais do que todo o time, se olhar mais. Ter o tempo dele. Então assim, dentro da rotina estruturada que ele tem que programar para ele, para a vida dele, tem que ter um momento dele de autoanálise, daquele de subir no monte, sabe? De você ter aquele momento seu, único, pode chamar de nada, de ócio, do que você quiser, mas é aquele momento em que você se olha e fala, bom, beleza, vou me reconectar comigo. E a partir daí eu faço essa recarga, para que depois, quando chegar segunda-feira, ou sei lá qual é o dia que eu vou começar, eu vou estar inteiro para aquele grupo, porque eu sou para o grupo. O líder, na minha opinião, ok? Uma ressalva aqui, um parêntese. Na minha opinião, o líder, a maior forma de liderança é a liderança servidora. Na minha opinião, de novo, entre aspas. Ou seja, é alguém que vai servir o time, vai olhar para o time, vai fazer o time acontecer, vai ter momento de chefia, vai ter momento de liderança. Mas esse camarada, ele tem que ter muito isso nele. E aí, se ele não consegue fazer sozinho, esse tem que buscar a rede de apoio, tem que fazer a psicoterapia, tem que buscar alternativas, porque já que ele já ele se tornou líder, ele é uma referência. E as pessoas estão olhando para ele. Se ele fizer a enquete, e acho que é um recado interessante para a liderança, faça sempre essa pesquisa. Como o seu time te enxerga. Peça 5 qualidades suas para o seu time, para cada um do seu time. Não precisa nem dizer o nome, pode ser lá no anonimato. Você vai perceber que tem coisas que você nem sabia. O tamanho que você tem, que você nem tem ideia. É como se você perguntar para o seu filho como é que ele te enxerga. É muito maior do que você imagina. Então, assim, para o líder isso é importante. Então, o autoconhecimento ele vai ajudar na relação interpessoal para tornar essa relação mais leve. E para a liderança ser uma liderança mais assertiva. Porque a partir do momento em que eu sei meu limite, eu também sei o limite do outro. Só que eu posso levar ele junto. Eu posso levar o meu liderado a lugares que ele nunca imaginou. Que ele nem imagina. Essa é a função do líder. Poxa, Hélio, e assim, tá muito interessante. E quando você citou essa questão do líder servidor, né? Uhum. Eu também acredito nisso, Hélio, né? O líder servidor é o líder humanizado. Sim. Porque aquele líder lá que é o da imposição e do medo, hoje em dia está complicado, não se vai muito longe pensando dessa forma aí, sim, né, Hélio? Porque a gente tem que colocar as pessoas à frente, né? Sim. Então, é você servir mesmo, é você ser um líder humano, generoso. Claro, como você falou também, tem que cobrar alguns momentos? Tem. Nós temos metas. Sim. Mas também tem que saber como cobrar também, né, Hélio? A forma que você vai se comunicar. Então, aí também entra o autoconhecimento, sim, né? Poxa, como que eu tenho me comunicado com as pessoas? Como que eu tenho cobrado as pessoas? Como que eu tenho dado um feedback de correção, por exemplo? Sim. Porque é fácil você dar um feedback positivo. Mas e um de correção? Como é que você, sim, tem feito? E lembrando que ser humanizado não é ser bonzinho. Ser, sim, humanizado é lembrar a pessoa que ela tem direitos e também tem deveres, que ela pode dar o máximo, que ela pode ir além e que ela tá dentro de um grupo que ela precisa dar resultado junto com todo mundo.
E é disso que se trata, porque não está ali não é uma família, ali é um trabalho, ali é negócio, ali é resultado. Então ela precisa entender, ela precisa ter consciência de que ela é parte do jogo e ela também tem que dar o dela, tem que fazer a parte dela. Porque do contrário, eu posso fazer a parte do outro, assim, eu posso fazer tudo pelo outro, menos a parte dele. Então é disso que se trata. Bacana, Hélio. Hélio, uma pena, mas estamos indo aqui para os minutos finais, né? Mas antes eu quero novamente agradecer você por ter aceito o convite, poder transmitir o seu conhecimento, a sua experiência. Deixe suas considerações finais, reforcem as suas redes sociais. Perfeito. Eu quero agradecer novamente, Cláudio, pela oportunidade, Gestão em Pauta, Rede Alto Tietê, e dizer que eu estou nas redes sociais, através do LinkedIn, no Hélio Machado Consultor, né? Na página da HR Trends lá no LinkedIn também. Tem um grupo de segurança psicológica no LinkedIn. Tem o meu Instagram pessoal, Hélio_Segurança Psico. E tem o Instagram da HR, que é @HRTrends, que você vai encontrar lá, a gente vai poder conversar. Tudo que a gente está falando aqui tem conteúdo lá. Enfim, todos os projetos que a gente falou, você deu oportunidade, muito obrigado, estão lá também, e é isso. Maravilha, mais uma vez, gratidão, Hélio. Eu, no começo do programa aqui, eu agradeci os meus convidados, agradeci a audiência, mas eu esqueci também de agradecer a toda a nossa equipe aqui, né, o Abner que está aqui com a gente, né, toda a direção da Rede Alto Tietê. E assim, o programa Gestão em Pauta, agora em março, vai completar 2 anos. Semanalmente, cada semana tem um programa, um convidado, né? E assim, é fácil você ter um podcast, o difícil é manter. Sim. Manter com qualidade, trazer pessoas como você, né? Então é minha gratidão mesmo a toda a equipe aqui, o Abner, toda a direção da Rede Alto Tietê, novamente aos meus convidados como você, né? A audiência incrível que vem me acompanhando, vem acreditando no programa Gestão em Pauta. Então assim, eu só tenho que agradecer, viu, Hélio? E você se sinta parte da casa, tá? Em outro momento, caso você queira trazer um outro tema, fique à vontade. Você já faz parte aqui da gente. Sempre um prazer receber você. Bom, quero novamente aqui agradecer toda a nossa audiência, nossos apoiadores também, que é a BRH Brasil e a PG Portugal, que vem apoiando a gente, e também os patrocinadores, né? Que é a ZUC Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunera Consultoria, que vem acreditando no nosso trabalho, que vem acreditando no programa. Então eu tenho que agradecer também aos patrocinadores, tá certo? Pessoal, me acompanhem nas redes sociais. No LinkedIn, eu estou como Cláudio Luve. E no Instagram, Cláudio Luve 16. E eu aguardo vocês na próxima quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.